Fala aí pessoal, tudo bem? Fábio Sobreira novamente da Bizu Consulting. Para quem não me conhece, novamente, sou contador, consultor de empresas, especialistas em Power BI e nós falamos daqui de análise de empresas. Já falamos de várias empresas, já analisamos grandes empresas do nosso mercado financeiro, Petrobras, Vale, Ambev, tá tudo lá no nosso card, lá a gente vai colocar aqui em cima o card para você acompanhar essa série de vídeos de Balanço Bizu, que a gente chama aqui análise de várias empresas ao mesmo tempo, às vezes separado, às vezes sozinho. A gente vai analisando à medida que vai saindo esse segundo trimestre. Nesse específico, vamos analisar a Sul América, BB Seguridade e Porto Seguro, empresas do ramo de seguradora. Não estamos aqui analisando a IRBR, a IRB na verdade, porque ela não lançou ainda o seu balanço, e quando lançar a gente tem que esperar alguns meses para ver se alguém vai contestar, porque ela vive mudando agora balanço. É uma situação terrível e muito chata da IRB. Infelizmente, né, a gente espera que isso se resolva, porque afinal de contas a gente não espera coisa ruim das empresas da Bolsa, a gente espera coisa boa, né? E aí a gente, quando sair, a gente coloca também aqui no bolo, analisa. Claro que é um setor um pouco diferente, mas como ela é a única resseguradora do Brasil, né? Ela acaba sendo a empresa que a gente pode analisar somente junto com as seguradoras. E aí, em falando dessas três, Sul América, BB Seguridade e Porto Seguro, nós temos aí gigantes do setor, com milhões e milhões de clientes, e que, dentre elas, o Banco do Brasil foi fundado em 2012, né, a partir, né, da separação da divisão de seguros do Banco do Brasil, e atua no ramo de produto de seguro, previdência aberta, capitalização e serviço de corretagem. A BB Seguridade vende todos os seus serviços através do Banco do Brasil, por isso tem esse nome, BB Seguridade. Já a Porto Seguro é uma seguradora brasileira com sede em São Paulo, conta com aproximadamente 25 mil corretores cadastrados. Foi fundada em 1945, tem hoje 15 mil empregados, e a companhia é formada por 28 empresas do ramo de seguro, previdência, residência, automóvel, etc, etc, etc. O terceiro, a Sul América, fundada em 1895, né, a mais velhinha de todas, né, tem aí a sua sede no Rio de Janeiro, é o maior grupo independente do Brasil de seguradoras, né, com uma rede de distribuição de mais de 30 mil corretores independentes. Fundada em 1895, a companhia possui cerca de 5,3 mil funcionários e atua em várias linhas de crédito e tem mais de 7 milhões de clientes, pessoas físicas. Então essas são as três empresas que a gente vai falar. Eu não vou entrar lá no site do RI para não ficar longo, né, muito longo o vídeo, afinal são três empresas, mas se você tiver curiosidade de saber o release, a partir de lá você precisa entrar lá, escreve RI Sul América, RI Porto Seguro, RI BB Seguridade, e você vai ter todas as informações do release, as informações que a gente vai passar aqui, detalhadas e abertas em outros planos, e aí você escolhe a empresa que você quer analisar e analisa melhor. Se você quiser que a gente analise especificamente uma empresa, sejam dessas aqui ou de outro setor qualquer, coloca no comentário aí, eu quero que analise a empresa tal. E aí a gente vai fazer um vídeo específico para aquelas que forem mais pedidas, para a gente poder acompanhar isso, né, e atender os anseios, aí, os desejos dos nossos espectadores. Entrando aqui então no BI, no painel do Power BI, esse painel, lembrando, tá lá no link, lá no comecinho da nossa descrição, o primeiro link tem lá do Telegram, você vai conseguir o link para o nosso BI, também vai conseguir depois lá no site, que tá para sair, tá fresquinho aí, tá quase pronto, e aí quando você acessar lá nosso painel, você vai ter uma demonstração do nosso BI, e cadastrando ainda nesse mês de agosto, lá se cadastrando, você ainda vai ter acesso ao BI de forma gratuita para você usar, abusar, pegar as atualizações que a gente fizer, e aí o BI vai se atualizando e você vai vendo se a cotação tá boa, se a cotação tá ruim, se o poder de lucro tá bom, se o valuation tá bom, e aí você escolhe, se você acha que vale ou não vale a pena entrar na empresa naquele momento. Afinal de contas, eu faço o vídeo hoje, amanhã a cotação muda, então algumas coisas já mudam, você precisa estar acompanhando sempre o mercado. É óbvio que o BI te dá um direcionamento, mas a escolha no final é sua, afinal, nós não fazemos recomendação de compra ou venda de nada aqui, tá bom? Se você gosta, então, dessas nossas análises, análise do BI, análise dos vídeos que a gente está fazendo, das empresas que a gente está fazendo, não esqueça também de curtir e de compartilhar com as pessoas que você acha que tem interesse nesse tipo de assunto. Vamos hoje, especificamente, falar do setor de seguradoras, então eu vou fazer uma seleção rápida aqui, ó. Já vou direto aqui em seguradoras, tá? Você pode digitar também, eu prefiro procurar. E aí, eu vou colocar aqui só as que estão com o segundo trimestre pronto, você vai ver que tem só BBSE, a PSSA, que é a Porto Seguro, e a Sul América. E aí eu vou começar a análise. Sempre começo aqui do trimestral, e aí a gente já viu um negócio muito interessante.
A BBSE não divulga receita, então ela não aparece aqui, só aparece aqui só então a Porto Seguro e a Sul América, e aí a receita das duas tiveram uma variação bem pequena, uma queda bem pequena em relação ao anual, em relação ao trimestral e em relação ao trimestre passado é um pouco maior. Lembrando que isso aqui é o lucro, né? A gente sempre faz, isso aqui é a receita, né? Lá no lucro a gente vai falar do lucro, chamado lucro total, né? O lucro corrente e o não recorrente. A gente não está analisando aqui só os não recorrentes, afinal de contas, os lucros da empresa são todos os lucros recorrentes e não recorrentes. Então a gente está falando aqui do lucro, da variação de lucro de cada um delas agora, específico, né? A BBSE teve uma variação pequena para baixo, Sul América e Porto Seguro até cresceram aqui os seus lucros. Isso até normal, já que tiveram menos sinistro, menos gente na rua, menos carros batendo, e aí você acaba tendo, teoricamente, apesar de uma receita que não aumentou quase nada, tem aí um aumento aí no seu lucro, que é a última linha, né? Em termos de EBITDA, que é a margem operacional, as duas também cresceram e cresceram bem até, né? E em termos de caixa, aí a BBSE foi a única que caiu, na verdade. E em termos de caixa, nós temos aí o caixa da Sul América caindo mais do que todos. Em termos de caixa aqui, a Porto Seguro foi a que mais subiu o seu caixa. Tá bom? Então vamos agora analisar uma por uma aqui nos seus trimestrais e nos seus anualizados. Vou deixar aqui no lucro para poder a gente ter as três empresas. Então, aqui eu vou analisar só seguro, então não tem muito o que analisar. Clicando aqui, eu vou analisar por seguro, então você veja que ela está maior do que a média das empresas seguradoras. Bateu todas as suas metas aqui, ó, tá vendo que em termos de lucro tudo ficou acima, em termos de trimestral do mesmo período do último trimestre, do mesmo período do ano passado, do anualizado. Então tá tudo cheio aqui porque tá tudo batido, todas as metas batidas. Como é que funciona isso então? Vamos lá explicar de novo. Análise do segundo trimestre de 2020, eu vou clicar aqui. O que é a comparação com o trimestre anterior? É olhar esse trimestre, que é o segundo, contra o primeiro, de 2020. Então, nesse caso, Porto Seguro subiu 188%, um salto muito grande. Se eu olhar, isso aqui olhando em questão de lucro, né? Que é essa linha aqui, ó, receita, resultado bruto, EBITDA, EBIT e depois o lucro. Veja que a margem aqui, ó, 8,78% desse primeiro, que é a receita. Quando eu olho para o aumento em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, o segundo trimestre do ano passado, o crescimento também foi bem legal, 73%. Com isso, pegando esses dois aqui, que é de 2019, tirando e colocando esses dois aqui de 2020, eu vou ter que o aumento de 2020 em relação a 2019 está de 14%. Então, 2019 são esses quatro aqui, 2020 são esses quatro aqui, porque nós encerramos o ano ainda. Então, veja, o lucro subiu, mais ou menos se manteve até aqui, a cotação não parou de subir até janeiro, depois caiu um pouquinho em fevereiro, depois na pandemia caiu bastante aqui a cotação da Porto Seguro, também caiu o seu lucro nesse período e agora voltou com força total o seu lucro aí e a sua cotação também já está acompanhando bem. Então está até uma curva bonita aí de lucro e cotação da Porto Seguro. Já em relação ao seu anualizado, nos seus fundamentos, Porto Seguro está ali com a margem de 8,8. O lucro, ó, que é esse azul mais escuro aqui, ó, bem bonitinho, não para de crescer aos poucos. Seu CAPEX aqui, que é o seu fluxo de caixa livre CAPEX, que é o caixa que ela gerou, só levando em conta os investimentos, também cresceu bastante. Como é seguradora, ela pega dinheiro para depois usar, né? Então não tem dívida, na verdade, né? O ROI dela está bem alta na máxima, a média 15, está em 19, então o ROI bem alto. Sua margem não para de subir, chegando aqui a 8,8, então não é uma margem muito alta, mas é uma margem que não para de subir, o que é excelente. A receita não para de subir e a margem não para de subir. Então se a receita sobe, a margem sobe, o lucro não para de subir. Então você veja que em relação ao ano passado, tudo subiu. Só a receita que caiu bem pouquinho, mas em relação de EBITDA, EBIT, que é o lucro operacional, e o lucro líquido, subiu tudo. Em relação aos últimos anos, tudo subiu. Então aí está aí uma empresa com números bem bacanas, aí a Porto Seguro. A Sul América, clicando aqui na Sul América, a gente vai ver que ela também bateu todas as suas metas, né? Ficou aqui com esses gages cheios aqui porque bateu todas as suas metas. E aí, analisando a empresa, nós veremos que o crescimento trimestral foi gigantesco, 522%. O crescimento em relação ao trimestre passado também foi bem grande, 90%. E o crescimento aqui anual foi um pouco menor do que a da Porto Seguro, mas também cresceu 9,57%. Então, tirando esses dois, colocando esses dois aqui, foi um crescimento bem bacana. Note, a margem aqui é de 5%, menor do que a da Porto Seguro.
E note que a cotação também subiu bastante até janeiro, já tinha caído aqui em fevereiro, em março despencou aí com a crise, e aí novamente subiu, um gráfico até parecido com o gráfico da Porto Seguro. Quando a gente olha o anualizado, né, os fundamentos da empresa, a gente vai ver o seguinte: ela está com lucro crescente, o que é muito bom, gerado também pelo mesmo fator, né, parecido, mas com um aclive maior do que o da Porto Seguro, nesse aumento. Ó, a receita não para de subir e a sua margem não para de subir, o que é muito bom, né? A dívida também, ela tem aqui umas dívidas, mas aí o caixa é muito maior, então acaba ficando com dívida gigantesca, negativa, né? Todos os seus números subiram em relação a todas as comparações, principalmente o seu lucro, né, subiu bastante, mas a sua margem é menor. A margem menor é de fato ruim? É ruim porque ela acaba não tendo uma flexibilização muito grande aí, caso tivesse uma crise no setor dela, não é o que está acontecendo. Porém, ainda assim, não é ruim porque ela está só com a margem crescendo, então isso é bom. Se você olhar aqui em 2014, a margem era de 4, agora subiu para 6,20, então isso é muito bom. Caixa, de vez em quando gera caixa, de vez em quando não gera caixa, aí também é normal. O importante é que ela está sempre dando lucro e o seu caixa vai acompanhar esse lucro em algum momento. Já a BB Seguridade, ela não cumpriu sua meta aqui, não cumpriu ali, então ela acabou não conseguindo cumprir as metas que tinha que cumprir, porque ela não conseguiu o mesmo feito das outras duas, né? Apesar de subir o seu lucro em relação ao trimestre passado, em relação ao mesmo período do ano passado não subiu, diminuiu. Em relação ao anual, então, ficou também menor. Tirando esses dois, colocando esses dois aqui, houve um decréscimo de 3,78. O seu lucro líquido, apesar disso, aí você tem aqui 76% em relação ao primeiro, que é o EBITDA, não é em relação à receita, porque a BB Seguridade não divulga a receita, divulga só a parte do EBITDA aqui. E quando a gente olha a sua cotação, você vê que o lucro às vezes só deu um acréscimo bom aqui, depois subiu, e aí veio a crise também desceu, e agora a sua cotação, que era 24, passou ali para 28, não subiu muito pós-crise, né? Não caiu tanto, nem subiu tanto, mas está aí num patamar bacana aí de lucro e de cotação. Em relação ao seu anualizado, o BBSE, BB Seguridade, né? Não tem aqui os primeiros números, começa a partir daqui, caiu o seu lucro líquido, subiu aqui o seu lucro em relação aos últimos 5 anos, não tem margem aqui. O seu ROI, aí sim, uma questão importantíssima. O BBSE, BB Seguridade, tem um dos maiores ROIs da Bolsa. ROI é retorno sobre patrimônio líquido, então o ROI dela é gigantesco, né? Seus lucros vêm sendo constantes, seu caixa diminui um pouco aqui, mas seu lucro vem sendo constante e também a dívida é super negativa. Então a gente vai ver o que influencia investir numa empresa com um ROI desse tamanho. É gigantesco. Se a gente vai fazer a comparação, vai ver que o ROI dela é muito maior do que o das outras. A gente consegue ver já aqui de cara, vou começar pelo ROI. Quando eu olho aqui nesse gráfico, agora eu estou falando aqui dos indicadores, né? Nesse gráfico de indicadores eu tenho o ROI, a margem e a dívida. Olhando aqui a questão do ROI, que é o primeiro, eu quero o setor financeiro, onde estão as seguradoras, eu quero descer aqui para o subsetor de previdência e seguros, vou descer aqui para o segmento de seguradoras e agora sim vai aparecer aqui as duas. Como isso aqui é receita, só vai aparecer a Sul América e a Porto Seguro, novamente. Receita da Sul América do Porto Seguro não parou de crescer, e agora deu uma estabilizada, da Sul América também. Quando a gente fala de ROI, em termos de ROI, que é o retorno do patrimônio líquido, o setor em si teve um aumento de ROI bem grande, né? Agora, em 2020, deu uma caída, mas vinha subindo bastante. Você vê que aqui, ó, 2017 era 23%, agora está em 40%. Puxado principalmente por essa empresa aqui de cima, que é a BBSE. Que aqui, ó, tinha 44% de ROI, agora tem 83%, isso porque caiu de 89% para 83%. As outras duas têm um ROI de 19% e 17%, respectivamente. Então, em termos de ROI, esse aqui de cima, que é do BBSE, é muito, gigantescamente maior do que os outros dois. Tá? Em termos de margem, aí não vai aparecer BBSE, porque ela não tem, mas fica aqui embaixo, zerado. Ó. Mas aí, comparando as duas, a Porto Seguro tem uma margem de 9% e a Sul América uma margem de 6%, mas o setor em si, né, teve um momento de margem bacana. Quanto comparado em termos de dívida também, elas não têm dívida, tudo dívida negativa ou muito próxima de zero, então também não tem dívida para essas empresas. Em termos de margem, então, lembrando, não tem margem para a BBSE, porque não tem margem a proporção de receita em relação, de lucro em relação à receita. Se não tem receita, não tem como fazer essa proporção. Então, nós temos aqui a Porto Seguro com uma margem maior do que a margem da Sul América.
ainda assim as duas com margem crescente. Tá? Quando a gente fala do poder de lucro, aí sim, vamos ver o que acontece. Imagina o seguinte, poder de lucro é o poder que você tem de receber dividendos, ou seja, é o lucro que vem para você. Né? Se a empresa distribui dividendos ou não é decisão dela. Agora, você acha que uma empresa com um ROI de 83% seria então a empresa que mais tem poder de pagar dividendos? Ela tem mais poder para pagar dividendos para o acionista majoritário, é o cara que comprou ele pelo preço do patrimônio líquido. Mas para você, essa relação aqui não é o que vem para o seu bolso. Olha a curva que nós temos ali embaixo. 83% de ROI, mais poder de lucro de somente 8%. Por quê? Porque o preço sobre valor patrimonial está acima de 10. Então note, você compra 10 vezes mais caro do que o cara que comprou pelo preço do patrimônio líquido, que investiu na empresa. Você então recebe só 1/10 do que ele recebe. Ele recebe 83%, você recebe 8%. É a vida. Então veja que ela acaba perdendo aqui até para a Porto Seguro, que tem um ROI muito mais baixo. Por quê? Porque esse multiplicador aqui é menor. No geral, todos têm um multiplicador bacana, 2,19, 2,8, só a Porto Seguro que tem um valor muito alto. Esse valor aqui é ruim ser acima de 1? Não, significa que a empresa é boa e está bem valorizada. Porém, quando ela está muito alto, ela tem que ter um ROI gigantesco para ainda pagar um valor bacana. Então veja, é possível que uma empresa com com PVPA, que é o preço sobre o valor patrimonial, de mais de 10, ainda pague bons dividendos, tenha um bom poder de lucro? Sim, desde que o seu retorno do patrimônio líquido seja gigantesco, que é o caso da BBSE, que é o caso da WIS, que é o caso de algumas empresas. O que não pode é a empresa não ter um ROI muito grande e ter um número desse aqui gigantesco, que infelizmente é o caso da nossa VEG. Então vamos ver. Qual empresa então tem, olhando aqui uma por uma? Então a Porto Seguro, né? Aqui está o lucro dela que subiu, aqui está a cotação dela que subiu mais do que o lucro, então você veja que o poder de lucro dela veio diminuindo até aqui, ó. Agora que deu uma aumentada no seu poder de lucro, o poder de lucro dela chegou a 7, aqui agora aumentou para 8, com toda essa crise, né? Deu uma caída na cotação. Seu preço sobre valor patrimonial, preço sobre lucro aqui chegou a 14, agora está 11, então está bem baixinho. Isso permite, baixinho assim, né, em relação ao histórico recente, isso permite que você tenha um poder de lucro de 8, que é bom, né? A Selic acabou de cair para 2%, 8% é 4 vezes a Selic. Já a nossa querida BBSE, com um ROI de 83, um PVPA de 10, consegue pagar de 7,87, próximo a 8% de poder de lucro. Só que ela tem um payout gigantesco, então ela pagou 15% de dividendo. Aí você fala, nossa, eu prefiro então a BBSE que pagou 15% de dividendo. Mas entenda, se ela pagou mais dividendo do que tinha de lucro, ela não vai conseguir pagar isso toda hora. Então, na verdade, o que você tem que olhar é esse número aqui, que é a capacidade de pagar dividendo. Quanto ela paga dividendo ou não, é só uma decisão estratégica. Tinha caixa, ela resolveu pagar e pronto. Agora veja, olha o tamanho do ágio que você paga na Porto Seguro. Esse tamanho aqui, sobra 8%. Olha o tamanho do ágio que você paga na BBSE. Pagava até mais, agora está até menor. Sobra os mesmos 8%. Então, para você, o que vale é esse 8%. É bom, é muito bom a empresa ter o ROI alto? Sim, é muito bom. Porque cada dinheiro que ela reinveste nela própria, se ela conseguir reinvestir e crescer, ela vai sempre crescer nessa proporção de 83%, que é maior do que essa aqui. Porém, como ela não está reinvestindo e sim gastando mais dinheiro, ela entende que não tem onde ela crescer tanto, afinal de contas ela está muito dependente do Banco do Brasil, até para crescer isso é um problema, né? Então ela acaba pagando mais dividendo do que deveria. Já a Sul América ali é a que paga menos dividendo, né? Ela paga 23% só de payout, então tem 1% de dividendo. Tem um poder de lucro também menor, porque o seu ROI é menor do que o da Porto Seguro, mas o seu PVPA é maior do que o da Porto Seguro. Então ela tem um número bacana, porém, você vê que o lucro dela subiu mais do que a sua cotação. A sua cotação é essa pontilhada aqui, subiu menos do que o seu lucro, a curva do lucro é melhor. Então, empresas que estão melhor posicionadas em termos de preço e lucro, acaba tendo esse problema de ter muitas vezes o PVPA alto e aí o poder de lucro cai. E a gente vai ver se o poder de lucro futuro, já que esse aqui é o presente, tende a ser melhor para uma ou para outra. Então vamos lá para o poder de lucro futuro. Antes eu vou ver o preço sobre lucro aqui. De 2015 para frente, nós temos a Sul América com um crescimento de cotação, que é esse aqui de 26%, e o crescimento de lucro de 126%. Então você veja que o seu lucro cresceu mais que a sua cotação, o que é muito, 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 muito bom. Porque você consegue comprar a empresa sem ficar muito cara, pagando lucros cada vez maiores. Então essa linha aqui fica do jeito que eu falei. O lucro cresce mais do que a cotação. Então o poder de lucro não para de aumentar.
Então, apesar dela ter o menor poder de lucro hoje, o poder de lucro dela vem aumentando. Aqui era maior, aqui caiu, aqui vem aumentando. Já a BBSE tem uma situação que é um pouco diferente. A BBSE ela tem 45% de aumento na cotação, 12% de aumento no lucro. Então você veja que não houve um aumento significativo no poder de lucro dela, nesse caso. Né? Tá carregando aqui, vai carregar. Então quando a gente fala aqui da BBSE, o poder de lucro dela não parou de cair, porque a sua cotação subiu mais do que o seu lucro. Então quando você só olha para a cotação, você está perdendo a rentabilidade, quanto que essa empresa pode te pagar. Já a PSA, que é a Porto Seguro, teve um aumento de cotação também maior do que o aumento de lucro, diferente da Sul América, que foi a única que foi o contrário. E aí, se a cotação sobe mais do que o lucro, o seu poder de lucro cai. Então, o seu poder de receber dividendos, o seu direito de receber dividendos dessas empresas, chamada BBSE e Porto Seguro, vem diminuindo, enquanto da Sul América vem aumentando. Então, tem sido uma conta contrária aí. Se a gente olhar o cap rate, que é a capacidade que a empresa tem de pagar dividendos para o acionista majoritário, veja que então, nesse caso, quanto que pagou, na verdade, o cap rate, que é o quanto que pagou a BBSE, é gigantesco, pagou 154% de retorno. Ela podia pagar 83%, pagou 185% de payout, então ficou um valor aqui gigantesco. É um valor muito, muito, muito grande. Se o seu dividend yield foi 15%, o dividend yield do cara que investiu lá na fonte, lá, né? Bebe na fonte, foi de 154%, gigantesco. Aí o da Porto Seguro foi de 10% e o da Sul América continuou sendo menor, com 4%. Poder de lucro futuro agora, vou clicar aqui, ó, poder de lucro futuro, poder futuro. Então, pegando as projeções para o futuro e tentando ver se essa situação vai se reverter ou vai mudar, veja aqui, hoje eles têm poder de lucro diferente. Né? O poder de lucro hoje é diferente aqui no atual, no ajustado, que eu ajusto essas receitas pela sua margem média também está mais ou menos parecido. Agora, quando eu coloco para daqui a 5 anos, aí fica muito próximo todas elas. E quando eu coloco para o futuro, daqui a 10 anos, se elas continuarem com o crescimento que tem, aí a Sul América inverte a curva e fica melhor. O que eu faço então? Poder de lucro da Porto Seguro vai crescer pouco ou vai até diminuir, porque eu coloco uma taxa de desconto, que é a minha taxa de risco, 6%. Você pode diminuir, já que a Selic não para de diminuir. Eu acho que 6% é um número bom para tomar risco, né? O crescimento é 3,63, então na verdade eu estou perdendo todo mês alguma coisa, eu vi que está sempre caindo aqui, ó, porque o crescimento é menor do que o meu risco. Você pode pegar a Selic e colocar um risco em cima, você pode pegar a taxa de tesouro americano e colocar o risco país em cima e colocar mais um risco do mercado, você pode fazer o que você achar melhor. A margem média aqui 7,2, o preço sobre lucro atual 11,8, PEG ratio 3,24, PEG ratio é aquele número que deve ser abaixo de 1, então tá alto aqui, né? E o poder de lucro ajustado 7,18, mas o futuro aqui 6,42, então uma queda. Né? Quando eu olho para a BBSE, a situação não tem receita, então eu não consigo ver nada do que eu projeto aqui. Nem o PEG ratio está aparecendo aqui, não tem nada, porque não tem receita. Não sei porque eles não publicam a meleca da receita. Então vou falar aqui do Sul América. Sul América tem um crescimento maior do que elas. E tem uma margem menor. Só que ó, o seu PEG ratio nessa brincadeira fica menor. Quanto menor é melhor. Menor do que 1 é bom. Porém, ela está mais cara hoje. Mesmo que o seu PEG ratio, mesmo que o seu preço sobre lucro seja maior do que o da Porto Seguro, ó, o da Porto Seguro é 11,8, aqui é 16,4. Se a gente for medir o crescimento, essa empresa está com um número maior, então é mais cara, Porto Seguro, e essa aqui é mais barata, porque ela tem um crescimento maior, uma projeção maior. E se eu for calcular o poder de lucro futuro, também fica maior. Então, para hoje, Porto Seguro e BBSE estão melhores em termos de preço. Para o futuro, se tudo der certo, quem está melhor em termos de preço é a Sul América. Então, isso é muito, muito, muito importante. Em termos de dividendos, aí a gente tem a BBSE pagando aí dividendos maiores hoje, mas para o futuro 5,75, se continuar nesse mesmo payout, que é a quantidade de dividendo distribuído. A PSA vai subindo, mas vai ficar aqui em 3,44. E a Sul América também aqui subindo, mas também fica baixinho, 2,4. Que elas pagam um pouco hoje, acaba que não tem muito ainda dividendo que ela distribui. O seu payout é bem menor, né? Só o BBSE que tem aqui um payout com uma distribuição de dividendo maior. E para finalizar, olhando aqui a nossa carteira simulada, onde a gente
coloca vários fatores ao mesmo tempo, compara as empresas, depois coloca aqui os seus preços de acordo com Benjamin Graham, utilizando o método que usa o preço sobre lucro, o preço sobre valor patrimonial, modelo de Gordon, que leva em conta a projeção de dividendos, fluxo de caixa descontado, que leva em conta o fluxo de caixa futuro trazido a valor presente, além dos indicadores que são utilizados pelo Greenblatt e pelo DSU-Bazin, que são o ROI ou ROIC, ou fatores de preço, como preço sobre lucro ou EV/EBITDA, né, que é o Enterprise Value, tirando a dívida, e o EBITDA, que é o lucro operacional. O Greenblatt, o DSU-Bazin fala para você não pegar a empresa muito endividada, ele não fala o que é, então a gente pega aqui dívida líquida sobre EBITDA e dívida bruta sobre PL, e empresas que têm um bom dividend yield. Só que aí, nesse caso, a gente acha que também é importante olhar o poder de lucro, afinal de contas, dividend yield não é o único fator, mas está aqui. Se não tiver com dividend yield bom, a gente não coloca a nossa carteira simulada porque o Bazin mandou, tá bom? Não é a nossa carteira, a carteira filosofal, a carteira dos filósofos. Não esquece, tá gostando do nosso painel, já curte o vídeo e já coloca lá, entra lá no nosso Telegram para poder pegar o link do BI. Quando a gente olha aqui, comparando, o ROI da BBSE é muito maior do que o das outras, o ROIC também. Quando a gente olha o preço sobre lucro, quem está mais barata é a Porto Seguro, seguida pelo BBSE, é a mesma coisa que se reflete aqui no poder de lucro, que é o contrário desse, né? Já no EV/EBITDA, então olha, quando você olha para o lucro operacional, quem fica mais barato já é a Sul América. Tá? Quando você olha para a dívida, todas elas têm dívida negativa, aí não vale muito, né? E quando você olha para o dividendo, aí quem tem um dividendo bem maior é a BBSE hoje. Se eu quiser então olhar por todos os critérios que a gente vem fazendo, a única que passa aqui nos critérios de dividendo é, né, o BBSE. Vamos ver se ele passa nos outros critérios aqui de cima. Ó. Não passaria no modelo de Gordon, mas não passaria no modelo de Graham, passaria no modelo de Gordon e passaria no fluxo de caixa descontado. Então, ela já está no nosso portfólio lá, se ela continuar bem, igual ela está bem nos seus números também, ela provavelmente vai continuar no nosso portfólio, na nossa carteira simulada. Já a PSA não passa, o Porto Seguro não passa no critério aqui de dividend yield, mas passa no modelo de Gordon e de fluxo de caixa, mas não passa no Benjamin Graham. Então não entraria para a gente lá, porque tem que passar em pelo menos 3 desses 4 aqui, esse e o dividendo. Mas se você olhar o poder de lucro está ok. Né? Já a Sul América não passa no modelo de Graham, não passa no modelo de Gordon e passa no fluxo de caixa e não passaria hoje no modelo onde a gente leva em conta o dividendo. Então são fatores que você pode analisar. Já em termos de cotação, só para a gente fechar então, dessas 3 empresas, BBSE, Porto Seguro e Sul América, o balanço da Sul América foi o último a sair, saiu recentemente, saiu acho que ontem, né? O BB Seguridade e Porto Seguro já tinham saído, então se você olhar aqui, depois que lançou na semana passada para cá, ela vem subindo, que é muito bom. Ó, hoje a bolsa aí está subindo bastante também, 2,62 a BB Seguridade, que é muito bom. A Porto Seguro também está subindo bastante, 2,22 no dia de hoje, né? A gente está falando do dia 6, mas desde seu balanço também vem subindo bem, né? Também entendeu bem o mercado aí. E a Sul América, por mais que a gente ache aí que o balanço da América também veio bom, ela é a única que deu uma estacionada aí depois do seu balanço. Né? Não subiu tanto, não é que caiu, mas também não subiu tanto, e hoje mesmo que as outras estão disparando aí, ela está ficando para trás. Para fechar, ó, mercado, valor de mercado de cada uma, da Sul América, 20 bilhões, valor de mercado 19 bilhões para Porto Seguro, e valor de mercado da BB Seguridade 57 bilhões, que é a empresa que tem um preço aí mais esticado delas 3. Ok? Se você gostou então do vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar, mostrar para as pessoas, para os amiguinhos que você acha que tem interesse nessas empresas, que não sabe o que é poder de lucro e como que um PVPA grande pode atrapalhar a sua rentabilidade de uma empresa, que uma empresa, quando tem um PVPA grande, tem que ter um ROI gigantesco para compensar. E isso é muito importante de você entender, e que pagar dividendo não significa que ela tem a melhor relação entre o seu dinheiro, o dinheiro que você coloca e o dinheiro que vem. O que você precisa ter é poder de lucro, que é a capacidade de pagar dividendo. E aí a empresa escolhe como ela quer operar, afinal de contas você investiu em empresas que têm excelentes gestores e que fazem um excelente trabalho para devolver o seu dinheiro da melhor forma possível. Curte, comenta, coloca aí as empresas que você quer que a gente analise melhor, acessa o nosso BI e fica com Deus. Fui!